Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Professora Sônia de volta com matemática e nós vamos adiantar um pouquinho mais aí e falar sobre matemática financeira, ok? Mas antes disso, eu vou pedir para vocês, se vocês estão assistindo às nossas aulas, se vocês estão gostando e ainda não se inscreveram em nosso canal, vão lá, se inscrevam e ativem lá o sininho para que vocês possam estar recebendo novas aulas, certo? Bom, venham comigo. O que é e para que serve a matemática financeira? Aqui diz o seguinte, que matemática financeira é uma área da aplicação prática de matemática que consiste em cálculos direcionados à melhor organização e ao maior controle do dinheiro. Bom, quem é que não gosta de falar sobre dinheiro, certo? Para tanto, são necessários conhecimentos básicos sobre porcentagem, né? O que a gente viu na aula anterior, juros e fórmulas que permitem compreender exatamente o tamanho da conta. Sempre lembrando que, nesse tipo de operação, o custo final é diferente do contratado, justamente devido à incidência de juros. É claro, né? E vocês com certeza devem ter ouvido falar, ou até mesmo já devem ter alguma experiência com relação a isso. Se você faz uma transação no banco, se você faz um empréstimo, se você compra algum produto a prazo, né, é claro que ele vai ter uma diferença de valores quando você paga no ato da compra, né, não é isso? Por que tem essa diferença? Porque se você pagar em várias parcelas, ou se você fizer um financiamento, né, ou se você emprestar um dinheiro a juros, então aí é claro que você vai pagar um valor a mais, porque é calculado um juro em cima desse montante, certo? Ou melhor, em cima desse capital para que vocês cheguem ao montante final. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Conceitos básicos aí, então, sobre matemática financeira. É claro, nós vamos falar sobre porcentagem, né? Que é a taxa percentual, que nós já havíamos visto isso, né? Vai aparecer sempre em forma de números decimais, ou então com símbolo de porcentagem. Vocês vão ver um pouquinho sobre montante, capital e juros. O que é montante? Montante é a soma entre capital e juro, ou seja, você pega um capital, onde ele aplica um capital, ou você empresta um capital, certo? Por um certo tempo, um determinado tempo, né? Aonde é inciso nisso daí uma taxa percentual, que geralmente ele aparece ao mês ou ao ano, tá? E no final disso daí, é que você consegue chegar ao resultado do juro. O que você vai pagar a mais, além daquele capital investido ou emprestado, certo? E quando você pega os juros e junta ele com o capital inicial, você consegue chegar, então, ao montante, certo? Então, aí vocês vão ver o seguinte, que montante, aqui representado pela letra M, tá? Vai ser igual ao capital mais o juro, certo? Gravem isso daí. Vamos lá. Juros simples. Bom, vocês vão ouvir falar sobre juros simples e juro composto, certo? O juros simples, tá? Consiste num percentual calculado a partir de um valor inicial, tá bom? Esse rendimento é aplicado sobre uma quantia de dinheiro emprestado, como um aluguel pelo empréstimo daquele dinheiro. Os juros simples são baseados no capital inicial, independente de futuros aumentos ou ao longo do tempo da dívida. Como assim? Olha só, vai ser sempre um valor calculado fixo em cima do valor inicial, ou seja, o capital inicial, tá? Vocês vão ver na próxima aula que o juro composto é diferente do simples, tá? Porque ele sofre vários aumentos, ok? E o juro simples, não. Fórmula de juro simples. Ó, juro, que é igual a capital, certo? Que é o valor investido ou o valor emprestado, vezes a taxa, que aqui aparece para vocês como I, tá? Taxa é I, vezes o T de tempo. Não confundam T com taxa, certo? A taxa percentual
tá? Isso aqui é taxa percentual e isso aqui é T, certo? Aí fala, ó, qualquer valor expresso em moeda, né, no caso do capital, juro, é o rendimento proporcionado ao novo capital pelo seu uso, acréscimo sobre o capital. O tempo de aplicação, que geralmente aparece aí ao mês, ao ano, às vezes ao bimestre, semestre. A taxa, representada aí pela letra I, percentual que determina, né, a quantidade de juros que incidem na operação, certo? Vamos lá. Exemplo de juros simples. Você fez uma compra no valor de R$ 1.500. Esse é o capital. Olhem bem. Deixa eu colocar aqui. R$ 1.500, certo? Ó, a taxa de juros aplicada é de 5% ao mês. Então, esse é o capital. 5% ao mês, certo? Porém, a taxa que aparece para vocês aqui em forma percentual, ela precisa estar em forma decimal. E vocês sabem que 5% é o mesmo que 5 centésimos, ou seja, 0,05, certo? Olha só, a operação foi programada para 3 meses. Então, o tempo aí, 3 meses. Logo, a fórmula a ser aplicada é a seguinte. Lembrando que essa aqui vai ser a fórmula, tá? Então, nós temos que juros é igual ao capital, 1.500, vezes a taxa, que vai ser 0,05, vezes o tempo. Lembrando que isso aqui e isso aqui precisam estar na mesma unidade de medida, certo? Como assim? Se eu dissesse aqui, ó, tempo, 3 anos, tá? E aqui está ao mês, eu preciso estar convertendo. Ou ficam as duas, tá? Eu calculo isso, e elas ficam as duas ao mês, ou as duas ao ano. Nunca podem estar diferentes essas unidades, certo? Na hora que a gente faz isso daqui, então, vocês vão ver aqui, ó, ou seja, o custo final da operação com acréscimo dos juros simples será de R$ 225. Então, os juros, R$ 225. Aí você fala assim, mas esse é o valor a ser pago? Não, tá? Lógico que não. Aí vem o quê? Vem o montante. O que é o montante? É o capital inicial mais o juro cobrado no final da operação. Então, nós temos o quê? 1.500 mais 225. Tá? Isso vai dar, então, um total de R$ 1.725. Certo? Esse é o montante. Calculo o juro e depois eu junto o valor do juro com o capital para eu ter o montante final. Certo? Vamos para os exercícios. Através dessas fórmulas, nós vamos conseguir determinar o capital quando ele está faltando, a taxa quando ela está faltando, o tempo quando ela está faltando, não somente o juro, nem somente o montante. Certo? Vamos entender melhor isso daí. Olhem bem. Uma pessoa aplicou o capital de R$ 1.200 a uma taxa de 2% ao mês durante 14 meses. Determine os juros e o montante dessa aplicação. Bom, vamos lá. Primeira coisa, colher os dados. Nós precisamos do capital, nós precisamos da taxa e nós precisamos do tempo, certo? O montante aí, R$ 1.200. R$ 1.200, certo? A taxa... Ele fala aí, ó, 14, não, a taxa 2% ao mês. Ó, 2% ao mês. Lembrando que aqui ele está em porcentagem, né? Nós vamos transformar isso daqui em decimal, tá? E o tempo, 14 meses. Ok, quando nós fizemos isso daqui, agora a gente consegue, então, aplicar
a nossa formulazinha aqui. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, que juros é igual ao capital, que é 1.200, vezes a taxa, que é 0,02, vezes o tempo, que é 14. Certo? Pessoal, percebam que não é nada difícil. Eu, primeiro, todas as vezes que eu pego um enunciado, eu preciso colher todos os dados desse enunciado, certo? Fazendo isso, eu preciso identificar qual a fórmula que eu vou usar, tá? A hora que eu acho, então, a fórmula, eu consigo determinar os juros, né? Então, eu vou pegar 1.200 vezes 0,02, que é o mesmo que 2 centésimos, referente aqui à minha taxa, né, de porcentagem, vezes o tempo. Percebam que a taxa e o tempo estão na mesma unidade, ó, mês e mês, certo? Então, é claro, eu já havia feito essa multiplicação, tá? Mas vocês, fazendo aí, vocês vão chegar, então, ao total de 336, certo? Esse é o juro, 336. Mas ele pergunta aqui, determine os juros e o montante. Então, agora, para eu determinar o montante, eu preciso unir o capital mais os juros, né? O capital era de 1.200 e os juros de 36. Então, nós vamos ter aqui o seguinte, que o montante final aqui, né, vai ser de 1.536 reais. Então, juros, 336, montante, ou seja, o capital inicial mais o juro calculado, R$ 1.536, alternativa A. Exercício de número 2. Qual o capital aplicado a juros simples durante 2 anos, sob a taxa de 5% ao mês, que gerou um montante de R$ 26.950? Prestem atenção que agora nós vamos colher esses dados aqui, tá? Vamos lá. Bom, aí é o seguinte. Olha só, vamos começar por aqui. Ele nos fala aí para a gente o seguinte. Ele quer saber o capital, porque ele não nos deu, tá? A juros simples durante 2 anos, ele nos deu o tempo, 2 anos, certo? Ele deu a taxa, ó, 5% ao mês, olha a diferença, anos e meses, certo? O que a gente pode fazer aqui? Transformar. 2 anos não é o mesmo que 24 meses? Pronto, tá? Então, agora isso aqui passa a ser 24 meses, unidades iguais. Mas ele também nos falou a respeito do montante, ó, que gerou um montante de 26.950, certo? Primeira coisa aí, para nós determinarmos, então, o capital, precisamos fazer a seguinte adaptação. Nós temos a fórmula assim, ó, que para eu achar o montante, eu preciso juntar o capital mais os juros. Mas ele está me perguntando justamente o quê? O capital. Então, através desta fórmula aqui, certo? Eu vou fazer o quê? Ó, vou inverter, tá? Eu vou fazer que para eu achar os juros, eu preciso pegar o montante menos o capital investido, certo? Voltando. Para achar o montante, eu preciso unir capital inicial com juros, certo? Mas eu sei também, o que é os juros? O juro vai ser o montante menos o capital, certo? Agora, então, eu vou substituir isso aqui nesta fórmula, ó. Nesta fórmula aqui. Certinho? Então, quando a gente faz aí essa substituição, nós temos o quê? Ó, nós temos, ó, juros é igual a montante menos capital. Ele já falou. Juro é o quê? Montante menos capital, certo? Que é igual a capital vezes I
vezes T. Professora, que loucura é essa? Eu simplesmente substituir. Ó, para eu achar o juro, eu vou pegar o montante menos o capital. Meu intuito não é achar o capital? Vamos à procura, então, do capital. Tá? Eu peguei a fórmula do juro simples e aonde estava o juro, eu substituí. Ó, eu estou dizendo que o juro é o montante menos o capital. Então, juro, montante menos capital. Aí eu copiei o restante aqui na frente, igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, agora vamos substituir isso daqui. Ele já nos deu o montante, que é de 26.950. 26.950. Menos o capital, que é o que nós queremos encontrar, que é igual ao capital, vezes a taxa, tá? 5% é o mesmo que 0,05. 0,05. Vezes o tempo, que é 24 meses. Certo? Mantendo aqui 26.950 menos C, tá? Agora eu posso multiplicar C vezes 0,05 vezes 24, certo? Então aqui eu vou ter C, né, vezes 1,2, que é 0,05 vezes 24. Certinho? Continuando aqui, nós temos 26.950. Tá? Aqui nós vamos ter 26.950, que é igual a C, ó, 1,2C mais C. Por que mais C? Porque esse C que estava aqui negativo, eu passei ele para cá com o sinal invertido, certo? Olha só o que nós vamos ter aqui, aproveitando então aqui este espaço, tá? Nós vamos ter o seguinte, olhem bem, 1,2C mais 1C, 26.950, que é igual a 2,2C. Então, se eu quero achar o C, ele estava aqui multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, nós vamos ter que C é igual a 26.950 dividido por 2,2. C vai ser igual a 12.250. Esse foi o capital investido lá, certo? Então, o capital aplicado que nós estávamos procurando está aqui. R$12.250, letra C, a opção verdadeira. Número 3, calcule a taxa de juros. O que eu falei para vocês? Que usando essas fórmulas aqui, eu não vou achar somente montante e juros. Eu posso achar qualquer uma, tá? Qualquer um desses que estiver faltando. Ó, nós conseguimos determinar o capital e agora ele está nos perguntando a taxa. Tá? A taxa, no caso, vai ser o I. Então, vamos calcular aí. Olha o que ele está dizendo. Ele disse assim, calcule a taxa de juros de uma quantia de R$500 aplicada a juros simples que após, acho que 6 meses, é isso? Que após 6 meses totalizou o montante de 560. Deixa eu ver o tempo que está aqui, só um minutinho. Vai ser 6 meses, tá? Aqui está faltando, mas são 6 meses. Então, nós temos aqui, ó, que achar primeiro, colher os dados, o capital aí, que no caso é 500, tá? R$500. Aí ele também nos fala do montante, o montante que foi R$560, ou seja, no final, quando eu juntei o capital e os juros, certo? E aí nós temos o quê? O tempo, que foi de 6 meses. O que ele está pedindo para a gente? A taxa, certo? Então, vamos em busca dela. Nós sabemos o que aí? Que juros, tá? Os juros vai ser igual ao montante menos o capital, ok?
Bom, montante menos capital, nós já temos o montante que é de 560, menos o capital, que é 500. Então, sabemos que o juro aqui vai ser de R$60. Certo? Agora, eu vou aplicar isso nesta fórmula aqui, ó. Então, vamos fazer o seguinte. Juros, nós já sabemos que aqui vai a 60, tá? Então, vamos substituir aqui, ó. O juro é 60, o capital é 500, tá? Eu quero achar o I, ou seja, ele permanece, e eu tenho o tempo, que é 6. Certinho? Então, agora nós vamos fazer isso, ó. I, peraí, 60, que vai dar 3.000, vezes I, que é 3.000I. Eu quero achar o I. Então, I, que é igual a 60, né, dividido por 3.000. I vai ser igual a 0,02. E 0,02 é o mesmo que 2 centésimos, que é o mesmo que 2%. Certo? Então, olha aqui que nós fizemos. Colhemos os dados, capital, montante, tempo. Precisávamos achar a taxa. Tá? Sabemos que para o juro é o mesmo que pegar o capital, é o montante menos o capital. Certo? Chegamos aqui ao juro. Jogando isso nesta fórmula, o que nós precisávamos achar? O I. Que na hora que a gente isola o I aqui, nós vamos ter 60 dividido por 3.000, que é igual a 0,02, ou seja, 2 centésimos, que transformando em percentual é igual a 2%, letra E. Última questão. O investimento inicial de R$6.000 teve um saldo final de R$11.760 em um ano. Qual foi a taxa de rendimento mensal desse investimento? Bom, taxa, mais uma vez, aqui o exercício nos pede a taxa, tá? Ou seja, a quantos por cento, né? Vamos colher aí, então, os dados. Nós temos aí o seguinte, ó, que o capital, o investimento inicial. Então, esse é o capital, 6.000, certo? Aí, depois, nós temos aí que ele fala a respeito do montante, ou seja, teve um saldo final, montante, 11.760. 11.760, certinho? Ele nos fala também a respeito do tempo. Um investimento inicial de R$6.000 teve um saldo final de 11.760 em um ano. Um ano é o mesmo que 12 meses. Certinho? Bom, se ele nos deu isso daqui, nós sabemos o que aí? Que para eu calcular os juros, eu tenho que pegar o valor final, ou seja, o montante, menos o capital. Certo? Então, aqui nós temos, ó, os juros, que vai ser 11.760, menos o capital inicial aí, que foi de 6.000. Então, aqui nós sabemos que 11.760 menos 6.000 vai dar 5.760. Bom, achamos os juros. Agora, a gente vem para esta fórmula aqui e vamos substituir. Ó, se os juros, aqui, ó, nós já sabemos que foi de 5.760, nós temos o capital, que é 6.000. Precisamos achar a taxa, que é o que ele está nos perguntando, e temos o tempo, 12 meses. Certo? Então, nós vamos ter o que aqui? Ó, 5.760, que é igual a 6.000 vezes I vezes 12. 12, 6, 2, vai dar 72.000 vezes I, certo? Então, nós queremos achar o I, nós vamos ter aqui uma razão, certo? De 5.760 dividido por 72.000, que vai nos dar 0,02.
0,08. Transformando isso aqui em fração, nós vamos ter 8 centésimos, mesmo que 8%. Então, está resolvido aí. É assim que se trabalha com juros simples. Vocês precisam identificar montante, né, capital, juros, tempo e taxa. Sabendo isso daí, vocês conseguem resolver qualquer atividade. Certinho? Bom, espero ter ajudado vocês aí, tá? Se você gostou, deixa o joinha lá pra gente. Se não gostou, tá? Podem fazer os comentários de vocês. E, é claro, não se esqueçam de se inscreverem para quem ainda não se inscreveu e deixar lá, então, tá? Ativar o sininho para vocês estarem recebendo aí novas aulas, ok? Beijos e até a próxima aula.